18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Agora 6h01 em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Começando mais uma edição do 18 horas. Eu e ela, Karine Leão. Alô, Carlão. Fala, muito boa noite. Boa noite também pra você sintonizado aqui em 100,7. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. Mix. E é claro, estamos sempre contando com a sua participação, com seu auxílio elegante aqui no 18 horas. O nosso WhatsApp está à sua disposição, 994887592, valendo. Valendo, você também sabe que tá valendo também a sua participação para você que nos assiste ao vivo pelo YouTube. Manda a sua mensagem de texto, o seu áudio pelo WhatsApp. A gente quer saber o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente aborda aqui no 18 horas. Mix. Começando 18 horas de hoje com os destaques do dia. Contestada no Ministério Público do Amazonas a decisão do governo de contratar organização social para administrar unidades de saúde. Seca 2024, 2 portos provisórios vão ser construídos em Itacoatiara e na enseada do Rio Madeira. Começam as inscrições para o vestibular Universidade do Amazonas. Eleições 2024, candidatos investem pesado nas redes sociais. Legal, esses e outros assuntos, os destaques do dia, os destaques desta sexta-feira, 26 de julho de 2024, você confere aqui no melhor Mix do Brasil em mais uma edição do programa 18 horas. 18 horas. Olha, Karine Leão e ouvintes, esta sexta-feira aconteceu, né? Inclusive, linda cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris 2024. A festa começou às 2h30 da tarde, horário de Brasília. As delegações dos países participantes desfilaram pelo Rio Sena e foi inclusive aí, Karine e ouvintes, a primeira vez que a cerimônia não aconteceu num estádio, né? Num ambiente controlado, fechado. Exatamente, né? Carlão. Foi um espetáculo, um show à parte. A cerimônia terminou ainda há pouco, tá? E como você falou, em vez do tradicional desfile num estádio, as delegações percorreram Rio Sena em barcos, quase 100 embarcações com cerca de 10.500 atletas. As maiores delegações, como o Brasil, tiveram barcos próprios. As outras dividiram a mesma embarcação. Segundo a organização, o evento foi gratuito para atrair um maior público de espectadores. Foi uma grande festa, sem dúvida, e tem um detalhe nesta edição que é legal. Nós vamos ter aí atletas amazonenses, olha só, participando, representando o Brasil nesta edição aí das Olimpíadas. Muito bacana. Na última Olimpíada de 2021 em Tóquio, Karine, nós não tivemos, né, a participação de nenhum atleta amazonense. Pois é, Carlão. Agora, nesta edição, o estado comemora a convocação de 3 atletas. O parintinense Pedro Nunes, de lançamento de dardo. Ele está na 19ª posição na modalidade dele. Nas Paralimpíadas vão 2 amazonenses. O halterofilismo, Maria de Fátima. Ela hoje é a 5ª melhor do mundo na categoria dela. E no judô, o paratleta Elielton Lira vai nos representar nessas Olimpíadas. E todos fazem parte de um programa de incentivo do governo do Amazonas para o esporte. É claro que nós vamos ficar aqui na torcida, né? Torcendo para que, né, todos eles, os amazonenses, se deem bem e, é claro, todos os brasileiros, né? Pelo menos a grande parte deles a gente está torcendo aí para que consiga algo. Desejando todo o sucesso do mundo para essa delegação aí que já sai vitoriosa. Afinal, ser atleta no Brasil, Karine Leão, realmente não é nada fácil, é um caminho tortuoso e longo. Nós vamos ficar aí na corrente, nós vamos torcer aí, vamos ficar acompanhando os nossos atletas que realmente, é claro, merecem todo o nosso apoio, todo o nosso respeito e, é claro, a nossa admiração, independente do resultado. Sem dúvida alguma, só os melhores são convocados para representar um país numa Olimpíada. Sim. Imagina, já é uma honra participar de uma Olimpíada. Sim. Estamos aqui, sem dúvida, na torcida, vamos assistir a todos e mais alguma coisa e vamos ficar com raiva se foi injustiçado, se não foi, porque a torcida brasileira é a torcida apaixonada, né, Carlão? Daqui a pouco se dão, né, Karine? Isso, daqui a pouco a gente fala mais sobre Olimpíadas 2024 com o Cid Soares no esporte. No Giro de Esporte. Agora 6h05, você no melhor Mix do Brasil e viva o Brasil nas Olimpíadas. 18 horas. Olha só, hein? Vamos cair na real. E a decisão do governo Wilson Lima de
entregar para uma organização social administração a gestão do Hospital 28 de Agosto e Maternidade Dona Lindu está sendo contestada agora em representação junto ao Ministério Público do Amazonas. O edital, inclusive, já foi até publicado e tem gerado muitas críticas de profissionais de saúde. De todo mundo, inclusive a gente aqui tem falado a respeito desse assunto, Carlão. Inclusive o deputado Wilker Barreto, da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Estado, entrou com uma ação no Ministério Público pedindo investigação nesse processo. Vamos acompanhar os detalhes agora com a Giné Araújo. O edital do governo do estado visando contratar uma organização social para comandar o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto e o Instituto da Mulher Dona Lindu, publicado essa semana, revela que a OS escolhida vai receber 2 bilhões e 44 milhões de reais dos cofres públicos do Amazonas ao longo de 5 anos. Por mês, serão repassados pelo governo à organização social vencedora 34 milhões de reais para que o 28 de Agosto e o Dona Lindu funcionem. O deputado estadual Wilker Barreto, da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Amazonas, repudiou o edital do governo na tribuna da Casa Legislativa. Mais uma vez, sou surpreendido com essa notícia de mau gosto para com o povo do Amazonas, de um governo que literalmente tem desprezo pela vida da nossa população, porque a prática de OS, Organização Social para a Saúde, e corrupção andam lado a lado. Não esqueçamos dos escândalos Brasil afora do que essa prática traz de forma caótica para a saúde. Uma das contestações do deputado está no fato de a OS, ao assumir o comando de uma unidade de saúde, precisar do dinheiro do próprio estado para trabalhar. Eles não colocam um centavo deles. Se é para colocar dinheiro para a OS, é melhor pagar o que deve e deixar o diretor do hospital da unidade sendo alguém de carreira da saúde do nosso estado. 2 bilhões de reais em 5 anos. Olha o exemplo de Lábrea, que eu alertei em maio deste ano que iria dar problema. Se repassaram quase 10 milhões de reais e o caos só piorou. O Hospital de Lábrea é gerido pela Organização Social Positiva, acusada de corrupção e desvio de dinheiro da saúde no Rio de Janeiro. No fim de semana, os trabalhadores do Hospital de Lábrea paralisaram o serviço em protesto ao atraso de 3 meses no salário e falta de condições de funcionamento do hospital. A Secretaria de Saúde do Estado enviou uma remessa de medicamentos e insumos ao Hospital de Lábrea e prometeu que hoje pagaria os salários atrasados. Segundo os trabalhadores, caso não recebam hoje, provavelmente entrarão novamente em greve lá no município de Lábrea. O deputado Wilker Barreto fez uma representação junto ao Ministério Público do Amazonas, pedindo investigação no edital do governo para contratar uma OS para cuidar de hospitais de alta complexidade como o 28 de Agosto. Faço de antemão um apelo aos órgãos de controle, Ministério Público, Tribunal de Contas, para que não permitam que essa prática de OS venha dominar a saúde do nosso estado. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Carlão. Tô com o Wilker, Karine. Eu também, eu tô com ele também. O fato é que a saúde pública no estado do Amazonas já está em crise e mais uma vez entrou em colapso. Isso é fato. As dívidas do governo é bilionária, tá? Com as cooperativas médicas. Tá devendo todo mundo. Tá devendo cooperativa médica, profissionais de saúde e fornecedores. Tá todo mundo na hora veja, tá? Tem profissionais, Carlão, com mais de 4 meses com salário atrasado. O que você faz se você não recebe seu salário há 4 meses? Não sei nem como é que a pessoa... Não come, não anda, não sei nem como que a pessoa se vira. E quem sofre, claro, quem também, além desses profissionais que estão sem receber, quem sofre
sofre também com isso tudo somos nós, é a população que precisa usar a rede pública de saúde. Tem gente também esperando na outra ponta por mais de um ano por um exame simples, uma consulta com médico especialista. Imagina o tempo de espera para um procedimento cirúrgico. Deve ser muito absurdo. Uns 3, 4 meses. Pois é, as pessoas sofrem muito quando dependem do serviço de saúde pública. Sem dúvida, uma humilhação, Karime, ouvintes, e entregar esse sistema sucateado, pagar mais de 2 bilhões e 44 milhões de reais para uma entidade privada gerir apenas 2 hospitais é desespero de quem não consegue realmente arrumar a casa. Vai piorar a situação de quem reconhece que é incompetente para garantir uma saúde digna à população. Esse é um simples, né, de se observar. O mais grave é que as organizações sociais que atuam na saúde, na sua maioria, são envolvidas em escândalos, né? Essas OS, elas realmente são complicadas, né? Não é fácil, né? Estão envolvidas em desvio de dinheiro público aí em quase todo o Brasil. Se a situação já está ruim com o Estado gerindo, imagina com instituições corruptas no comando que não estão nem aí realmente para o processo. Já vai terceirizar por uma OS que já não tem um histórico idôneo, vamos dizer. Preocupados, são empresários. Pois é. Uma visão empresarial. Então, Carlão, aí a gente vai continuar acompanhando, continuar fiscalizando todas essas etapas desses contratos. Nada vai passar despercebido, aliás, vamos mostrar tudo como sempre fizemos aqui no 18 horas. 6h12, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E agora nós vamos falar do caso, né, que a gente já comentou aqui várias vezes desde o início, né? Nós estamos acompanhando de perto, que é o caso Dídia Cardoso, empresária e ex-sinhazinha do Garantido, encontrada morta no final de maio aqui em Manaus. Que a Justiça agora do Amazonas aceitou a denúncia do Ministério Público contra a mãe de Dídia, a Cleusimar Cardoso, o irmão dela, Ademar Cardoso, e o ex-namorado dela, que é o Bruno Roberto da Silva, por tráfico de drogas. Carlão, além deles, outras 7 pessoas também foram denunciadas pelo crime, pelo tráfico de drogas. E quem tem mais detalhes a respeito desse assunto é a repórter Nathalie Moraes, que conversa com a gente ao vivo aqui agora. Boa noite, Nathalie. Então, a Justiça também negou o relaxamento da prisão. Todos esses principais acusados continuam presos, não é isso? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes aqui do programa 18 horas. Então, Karime, continuam presos sim, né? Até com todos os desdobramentos aí da Operação Mandágora, né? Que foi a operação, né? Que acabou motivando aí a prisão de todas essas pessoas. Dos 10 acusados, 6 permanecem presos. São eles a mãe e o irmão da ex-sinhazinha do Boi Garantido, a Cleusimar Cardoso e o Ademar Cardoso, além da Verônica Costa Seixas, que seria, né, a gerente do salão de beleza, o José Máximo da Silva Oliveira, que seria o proprietário da clínica veterinária que facilitaria aí a família a ter acesso à ketamina, o Sávio Soares Pereira, que seria o entregador, e o Atos Moraes Silveira, que seria o coach, né, da família, que teria introduzido a ketamina ali na vida dessas pessoas. Essa decisão do juiz Celso de Souza Paula, da terceira vara especializada em crimes de uso de tráfico de entorpecentes, essa decisão veio hoje, viu, Karime? Essa denúncia foi aceita pelo Ministério Público aqui do nosso estado. No processo aí, como eu disse anteriormente, tem 10 pessoas acusadas por tráfico de drogas. Vale a gente reforçar que elas foram indiciadas pela Polícia Civil aqui do Amazonas, depois aí então da morte da Dídia Cardoso. Na decisão em que aceitou a denúncia, o magistrado, Karime, inclusive, acabou negando aí o pedido que tinha sido apresentado pela defesa de 4 deles para deixar a prisão, né? Muito se dizia que eles estavam tendo crises de abstinência, que a Cleusimar por muitas vezes realmente tinha até crises de loucura, dizia ver a Dídia, surtos dentro da prisão, mas o juiz não atendeu aí a esse pedido da defesa, né? Já que a maquiadora, a Claudiele, já responde ao processo em liberdade, assim como o outro maquiador também, o Júnior, né? Que seria aí uma das pessoas que também teriam introduzido
introduzido a Dídia, né, ao mundo das drogas. O juiz acabou pautando aí uma audiência de instrução inaugural para o próximo dia 4 de setembro deste ano. Aí já tá, a audiência já tá praticamente batendo na porta, né, Karime? E aí com essa decisão a gente não sabe como é que vai ficar toda essa situação, já que vão ser ouvidas aí as testemunhas de acusação, né? Devem ser ouvidas peças-chaves nesse caso aí, em todo o desenrolar. E aí depois as defesas e por último os acusados. Devido ao número de testemunhas e acusados, a tendência, né, que para o encerramento dessa audiência sejam utilizadas outras datas de uma fase processual, ou seja, o julgamento tem data para começar, mas não tem data para terminar, né? Então, assim, são muitos os crimes, eles respondem a pelo menos 10 crimes. Um deles é o tráfico de drogas e a gente sabe, essa história é aquele tipo de história que quanto mais mexe, quanto mais você cavuca, mais coisa aparece, né? Dúvida. Ao longo desses últimos meses, a gente sempre ficou surpresa a cada desdobramento. Verdade. Mas a gente vai seguir acompanhando e aguardando o próximo dia 4 de setembro para o início desse julgamento. Karime e Carlão. Obrigada pelas informações, Nathalie Moraes, boa noite. Ok, Nathalie, boa noite. 6h16, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, a Universidade do Estado do Amazonas, a UEA, começa as inscrições agora, no dia 29 de julho, para o vestibular e também o sistema de ingresso seriado, que é o SIS, Karine. Carlão, vale lembrar, tá, que o boleto de inscrição pode ser pago até o dia 30 de agosto, agora desse ano, claro, mas deve ser impresso durante o período de inscrição, tá? Quem tem mais detalhes a respeito desse assunto é o repórter André Meirelles, que conversa ao vivo aqui com a gente. André, boa noite, então. Quantas inscrições a direção da universidade estima fechar este ano? Muito boa noite, Karime, boa noite, Carlão, boa noite a você, ouvinte, ligado aqui na 100.7, né? Olha só, 3.952 vagas, sendo 2.313 para o sistema de ingresso seriado, que é o SIS, e 1.639 para o vestibular, é o que a Universidade do Estado do Amazonas, a UEA, disponibiliza aí, iniciando já a partir desta segunda-feira as inscrições para os certames, né? Os candidatos que tem aí até às 5 da tarde do dia 29 de agosto, um pouquinho mais de um mês, para se inscrever, né? As inscrições iniciam já nessa segunda-feira e seguem até o horário daqui de Manaus, às 5 da tarde do dia 29 de agosto, né? Olha, o boleto de inscrição pode ser pago até o dia 30, mas deve ser impresso durante o período de inscrição nessa data limite, que é dia 29. O valor é de R$100 para o vestibular e de 70 para o SIS. Esta vai ser a primeira edição do vestibular e SIS estabelecida aí, que regula as vagas oferecidas em concursos de vestibulares da UEA, com 50% das vagas destinadas a alunos aqui do estado do Amazonas, né? Inclusive, o reitor da UEA, né, que é o professor André Zogaíbe, ele diz que esta é uma oportunidade para que os alunos da rede pública e a comunidade ingressem na instituição de ensino superior. Agora a gente também vai falar aqui sobre a isenção de pagamento, né? No período de 29 de julho, que é a partir desta segunda-feira, até o dia 2 de agosto, então tem que se atentar aí para essa data, inclusive também até às 5 da tarde para ambos os certames, né? Ou seja, tanto para o vestibular da UEA quanto também para o SIS. As provas de acompanhamento 1, 2 e 3 acontecem no dia 20 de outubro. Já para os candidatos do vestibular, as provas vão ocorrer nos dias 21 de outubro, que tem conhecimentos gerais, e 22 de outubro com conhecimentos específicos, e tem aquela famosa redação. E aí o resultado está previsto para ser divulgado no dia 6 de dezembro deste ano, assim também como o edital. Então basta acessar esse link, se prepara aí para anotar, www.vunesp.com.br/UEAM2401, né? Então esse é o link do vestibular. Repete? Repita. Tá difícil, hein? Vai, repete aí, André. Tem aquele www no começo, ponto. Normal. Aí tem um VUNESP. Com V de VUNESP. Tá. .com.br/UEAM2401. Okay. Já pro SIS
é o vunesp.com.br/UEA, né? Que a gente está falando aí das inscrições, né? Que iniciam a partir desta segunda-feira até as 5 da tarde do dia 29 de agosto. Tem um boleto de inscrição que pode ser pago até o dia 30, mas deve ser impresso aí durante o período de inscrição até essa data limite, que é no dia 29 de agosto. Bastante vagas aí, quase 4.000 vagas, Karime e Carlão. Beleza. Maravilha. Boa sorte para os estudantes. Boa sorte. Obrigada. Obrigada, André, pelas informações. Valeu, André. Agora 6h20, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Vamos falar de política, Carlão. Bora, mais Karine. Precisamente dos bastidores da política local. Política de casa. Exato. Com Cíntia Blink, que já está aqui ao meu lado. Cíntia, muito boa noite, Cíntia. Dessa campanha eleitoral que vai definir o próximo prefeito de Manaus e vereadores. Vamos lá, estamos falando dela desde o ano passado, né? Você já apurou as últimas movimentações, traz as novidades pra gente. Agora, a pergunta que não quer calar, todo mundo tá querendo saber, são os vices, né? História do Porque vice. essa informação está sendo guardada a 7 chaves, mas eu tenho essa opinião, eu concordo contigo, eu acho que nem eles sabem, hein? Boa noite, Karine. Cíntia. Boa noite, Carlão e todo mundo que tá com a gente na 100.7. É porque a definição do vice significa o que no fim das contas? Significa com quem que você vai andar, que aliança você fez, que acordo você fez para 2026, entendeu? Então é isso que traz, é essa informação que traz você dizer quem é o seu vice. Os pré-candidatos, futuramente, daqui a pouquinho, né, candidatos, a gente já até conhece ali os nomes. Pode ter mudança, pode ser que algum se junte ao outro e tudo mais, pode acontecer, gente. Nesse momento, dá tempo pra tudo. A coisa tá consolidando, mas ainda tá caminhando, né? Então, o que acontece? Na situação, por exemplo, de Davi Almeida, eu acho que ele é onde os olhos estão pra saber qual que vai ser a decisão. Por quê? Nós temos ali um Davi Almeida que precisa definir qual que vai ser o vice dele, se ele vai caminhar sozinho ou se ele vai caminhar junto com o senador Omar Aziz e Eduardo Braga. O que o senador Omar Aziz quer? Virar governador, como ele já disse, né? Assim, isso não é eu não tô trazendo não aqui segredo, né? Uma grande revelação. Ele quer ser governador, ele já falou isso em entrevista, publicamente, tudo mais. E aí, a gente tem que ele precisa ter a certeza de que Davi vai encarar vamos dizer que ele ganha a eleição, seja reeleito, seja o prefeito. Ele tem que dar a certeza que ele não vai tentar ser governador, que ele vai apoiar Omar Aziz. Como é que ele consegue entregar essa certeza? Deixando Omar Aziz indicar o vice. Mas há uma resistência nesse movimento. Então esse é o grande... que jogo de xadrez, hein? É um jogo de xadrez, porque você amarra o vice ali. É como acontece hoje com o Wilson Lima e Davi Almeida. Tadeu tá naquele lugar de vice, e apesar dele ser vice de Wilson Lima, ele é aliado de Davi Almeida. Então, no instante que o Wilson sair do cargo de governo para tentar, por exemplo, ser senador, como já se falou em bastidor também, né? Até publicamente, uma vez ele foi a Parintins e perguntaram sobre isso. Ele não vai poder contar com a máquina do governo, porque estará nas mãos dos aliados de Davi Almeida e não de Wilson Lima. Então é simplesmente um político sem mandato. Um político sem mandato, ele é extremamente frágil. E aí, é a situação que Davi botou o Wilson, na qual ele não quer ficar. Então ele não quer que Omar Aziz indique esse vice. Só que se ele não tivesse acordo fechado... Não vai ter apoio. Não vai ter apoio de Omar. E Davi tem um partido muito complicado, né? Que é o Avante. Avante não tem tempo de TV, é nanico. Ao que tudo indica, Omar Aziz e Eduardo Braga, os dois senadores, estão juntos. Ou seja, se Omar desembarca da campanha de Davi Almeida, Braga vai junto, porque eles juntos conseguem ter uma caminhada no interior do Amazonas, porque qual que é o cargo que interessa pro Omar em 26? Governo. Qual é o cargo que interessa pro Braga em 26? Voltar pro Senado. Então, o interior vai fazer Faz essa diferença, sem dúvida. Sem dúvida. Então, essa decisão tá na mão de Davi Almeida. Ele vai deixar o Omar
participar, não vai deixar. Ele entende que consegue encarar aí essa eleição sem os senadores, completamente isolado. A gente não sabe ainda o que se passa na cabeça de Davi Almeida. Ou também disputar o governo sem o apoio da prefeitura, no caso da máquina da municipal, né? Então a escolha do vice, a publicização desse vice passa por tudo isso. A do Davi, o vice do Davi é o que mais hoje nos deixa de olhos atentos a saber o que vai acontecer, porque fala muito de 26. Mas claro que todos os outros vices também têm sua importância nesse lugar de dizer quem que está com quem, que alianças foram feitas. A gente também não conhece nenhum vice a não ser o de Alberto Neto, que foi vazado pelo Valdemar Costa Neto, né? Na verdade, que também não era para ter sido divulgado antes. O próprio Alberto Neto deu assim, vem aí uma coisa muito forte, você vai ver e tal. E aí no story seguinte do Valdemar Costa Neto tava lá, Maria do Carmo e tudo mais. Então ele não teve nem a chance de fazer um mistériozinho. Mas a gente não conhece mais nenhum outro vice. A gente não sabe quem vai ser o vice do Amon, a gente não sabe quem vai ser o vice do Roberto Cidade, quem vai ser vice do Marcelo Ramos. A gente não sabe esses nomes. A gente não está sabendo. Agora, você falou da Maria do Carmo, ela não era vice, agora ela era candidata majoritária, prefeita. Inclusive, ela falou nas redes para todos nós, inclusive em entrevista aqui conosco, né, Karine? Que ela não seria vice, ela não queria ser vice, mas agora ela está falando que vai ser. Então, já no caso. O que ela tem justificado? Inclusive, ela foi nas redes sociais para justificar, né? É porque ela teve uma frase bem icônica sobre isso, né? Verdade. Que vice é abajur e ela não ia ser abajur de ninguém. Sim. Ela ia ser a principal, não ia ser abajur de ninguém. E isso ficou marcado, porque ela condenou esse lugar de vice, né? E agora estão cobrando, querida, o que aconteceu? O que houve, né? E aí ela foi a público, foi nas redes sociais e falou que é possível mudar de ideia, mudar de posição, sem mudar os valores. Ela disse que ela viu a derrota da direita na França, ela observou isso, ela estudou esses movimentos, conversou com as pessoas mais próximas, conversou até mesmo com Deus e decidiu que era uma boa se aliar ao Alberto Neto e que ela não se sente anulada nessa decisão, que ela como vice vai ter uma participação também, inclusive na campanha. E olha, é bem interessante que a gente tenha esse cuidado de saber quem é vice, porque o vice é quem assume quando o prefeito não tá, viu? Né? Claro. Férias, ausência, tudo mais, e ele assume real, ele assume assinando com a caneta, com o poder da caneta. A gente já viu isso muitas e muitas vezes, então é bom, não dá pra subestimar o vice não. O vice não é decorativo, como ficou. Não lembra, Carlos Almeida até desligou e exonerou o secretário de Segurança Pública. Exatamente. Aliás, o Wilson não lida muito bem com vices em geral, né? Enfim. Vamos seguir adiante. O Blink, já temos aí as datas e os locais de todas as convenções. Marcelo Ramos parece que vai ser o último, né? Temos, é isso aí. Olha só, dia 27 amanhã temos o Wilker Barreto, dia 30 nós temos a Momandel, terça-feira. Aí dia 3, sábado, eu vou ter que virar 3 também esse dia, porque vai ter 8 da manhã, Roberto Cidade, lá na Arena Amadeu Teixeira, 10 horas da manhã, Alberto Neto com Maria do Carmo no Clube do Trabalhador, Davi Almeida no Via Torres, 19 horas. Aí dia 4, fechando tudo, temos Marcelo Ramos, 9 horas também no Clube do Trabalhador. Então, dias agitados por aí, mas a gente vai então saber até semana que vem, semana que vem um pouquinho mais pra frente, quem são os vices, quem são os nomes que vão estar nas urnas. Ok. Blink, tem pesquisas aí no forno, né? Inclusive são várias, né? É verdade, Carlão. Como é que tá isso? Porque o que acontece? Você registra a pesquisa, aí 5 dias depois você pode publicar. Não significa que 5 dias depois você vai publicar, mas que tá liberado, só não pode publicar antes. Então tem pra sair aí pro dia 22, já deveria ter saído, mas ainda não saiu. Dia 26, 29, 30 e 31. As pesquisas da MP Vale, Atlas Intel, Direto ao Ponto, Quest, IPEM e Instituto Paraná. Então vamos ficar no aguardo de ver elas serem publicadas. Algumas já estão permitidas, mas outras ainda não. Vou ficar de olho para trazer para você.
E o Blink, parece que os candidatos, eles estão investindo pesado, é claro, nas redes sociais, não é isso? Estão gastando bem com isso. É o espaço que eles estão podendo investir agora, né? Então vamos lá, no ranking dos últimos 90 dias, nós temos aí o prefeito Davi Almeida, que já gastou um valor de 99.500, arredondando. Depois vem Alberto Neto com 79.900, praticamente R$80.000. Depois Maria do Carmo com R$75.000. Renato Júnior, que não é um pré-candidato, ele é um dos possíveis vices de Davi Almeida, mas a gente tá no radar, né? Ali, Renato Júnior com R$63.800. Depois vem Amon Mandel com R$45.500. E por último, Roberto Cidade com R$41.600. Então, sim, estão investindo. Podemos dizer que estão. Olha só, gente, nesse período, eles podem fazer impulsionamento, né? Que é pagar para que mais pessoas vejam. Mas pelas regras do TSE, eles precisam deixar bem transparente esses gastos e não podem pedir voto. Não pode dizer vote em mim, não pode dizer não vote no outro. E só para ter uma ideia da importância desse tipo de investimento, na eleição de 2022, a última que a gente viveu, no Brasil inteiro, a gente falou da Meta, né, que é quem recebe aí esse dinheiro, lucrando 128 milhões de reais. De político durante na eleição de 2022 no Brasil. Muita grana, é muita grana, então movimenta, viu? Movimenta mesmo. É isso, volto com mais informação. Segunda-feira. É segunda-feira. Bom fim de semana. Sextou, Blink. Sextou. Boa noite. Segunda, Blink. 6h31, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Continue aí em 100,7. Daqui a pouquinho você vai saber no 18 horas. Olha, Via Zona Franca de Manaus, o Amazonas bate recorde de exportações no primeiro semestre deste ano. Detalhes já pra você. 18 horas. Agora a previsão do tempo e temperatura. E pro final de semana, hein, Karime? Hoje é sexta, então sábado e domingo. Como será o clima? Karime Leão. Previsão do tempo. Muito quente para variar, né, Carlão? Como sempre. Vamos lá, segundo informações do Climatempo, para este sábado, a previsão é de sol com algumas nuvens e não há previsão de chuva. A mínima prevista, 25 graus. A máxima pode chegar a 35 graus. A umidade relativa do ar fica entre 44% e 92%. No domingo, a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde. À noite, o tempo fica aberto. As chances de chuva já são aí de 3%, mas a mínima prevista é de 24 graus e a máxima também é de 35 graus. Mix. E o Rio Negro, nosso Rio Negro subiu mais 7 centímetros de ontem para hoje, deixando o nível das águas no Porto de Manaus agora em 25 metros e 57 centímetros acima do nível do mar. Mix. 6h32, falando sobre a seca que vamos enfrentar esse ano. Estão sendo aí tomadas ações fiscais e judiciais para fortalecer a indústria e o comércio. Uma delas é a instalação de 2 portos provisórios entre o município de Itacoatiara e a enseada do Rio Madeira. Então, Carlão, a medida, é claro, pretende viabilizar o transporte e o recebimento de insumos para as empresas aqui do Polo Industrial de Manaus durante esse período de estiagem, como explica a repórter Nathalie Moraes. A medida veio para garantir a competitividade dos setores devido às dificuldades logísticas no transporte de produtos e também na arrecadação de tributos, como o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, em meio à seca que já atinge os rios da nossa região. As ações envolvem o âmbito fiscal e também as ações judiciais para fortalecer a indústria, o comércio e os serviços. Na prática, a ideia é manter o capital de giro do comércio e evitar o desabastecimento, como explica o governador Wilson Lima. Então isso é importante porque o comércio e a indústria têm o capital de giro. Se ele está devendo, por exemplo, R$1.000 de tributo, ele paga 500 agora, então ele tem um capital de giro aí de 500 para poder antecipar a compra dele e estocar, para que a gente não tenha dificuldade no mercado e que a gente não tenha desabastecimento.
O comércio vai ter o prazo de 45 dias para pagar o valor total do ICMS, mas a medida permite o pagamento de 50% do valor na data do vencimento e outros 50% só depois de 45 dias. Essa iniciativa vale para vencimentos nos meses de agosto, setembro, outubro e novembro e deve beneficiar cerca de 26 mil contribuintes aqui no estado. Este é considerado o principal tributo estadual e que tem o comércio como o setor com maior fatia na arrecadação. Nessa semana também foi anunciada a liberação de 2 licenças ambientais prévias, concedidas pelo Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o IPAAM. Essa licença chega para a instalação de 2 portos provisórios entre o município de Itacoatiara e a enseada do Rio Madeira. Essa medida vai viabilizar o transporte e também vai ajudar no recebimento de insumos para as empresas do polo industrial aqui de Manaus. Além, é claro, de ajudar no escoamento da produção durante o período crítico da estiagem. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional pede proteção a sítios arqueológicos durante a seca dos rios no Amazonas. Exato, Carlão. O IPAAM se reúne com órgãos ambientais e de defesa para definir ações de prevenção a danos aos sítios arqueológicos que aparecem durante a estiagem, como aquelas gravuras nas paredes rochosas lá que a gente falou tanto no ano passado lá no sítio das Lajes, à margem do Rio Negro. Vamos acompanhar os detalhes agora com a Diné Araújo. A cada nova grande seca, pesquisadores e a sociedade em geral são surpreendidos com novos fatos da história do Amazonas. Foi assim nas secas históricas de 2010 e 2023, quando o Amazonas enfrentou as piores estiagens dos últimos 120 anos. Em outubro de 2023, no ápice da seca extrema dos rios da Amazônia, vieram à tona gravuras em forma de rostos humanos que estavam submersas nas paredes rochosas do sítio arqueológico e geológico das Lajes, à margem do Rio Negro, em Manaus. Na verdade, a primeira aparição dessas gravuras foi em 2010. Curiosos passaram a frequentar a área e a preocupação do IPAAM, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, foi de que as pessoas danificassem ou descaracterizassem essas imagens pela falta de informação. Para evitar que isso aconteça, com a probabilidade de uma estiagem tão severa esse ano quanto no ano passado, o IPAAM resolveu pedir apoio das autoridades da segurança pública para que a história da região seja preservada. Uma reunião aconteceu nesta quinta-feira com a participação do IPAAM, o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, a Polícia Ambiental, o INPLURB, Instituto Municipal do Planejamento Urbano, e as secretarias municipais de Segurança Pública e Defesa Social, do Meio Ambiente e Mudança do Clima, além da Marinha do Brasil, Capitania dos Portos e o Instituto Souca. O objetivo da reunião, segundo a superintendente do IPAAM, Beatriz Calheiro, é se antecipar aos desafios gerados pela seca extrema e prevenir danos a sítios arqueológicos que possam surgir durante o período de estiagem dos rios. Ano passado, nós tivemos o afloramento de diversos sítios arqueológicos, o que demandou uma rápida ação ao Instituto do Patrimônio Histórico. Mas esse ano nós estamos buscando nos antecipar e, em colaboração com muita parceria, desenvolver reuniões para que a gente possa desenhar as ações possíveis, aquilo que a gente pode aproveitar nesse momento relacionado às pesquisas e o que mais a gente puder garantir para a preservação, conservação do nosso patrimônio cultural. Nesse primeiro encontro foi definido a construção de um protocolo que vai apontar ações a serem feitas nos próximos meses. O plano de ação será dividido em 3 eixos. O primeiro é a conservação e segurança, que consiste em estabelecer uma rotina de vigilância e monitoramento da área. No segundo eixo está a pesquisa com atividades de orientação e compartilhamento de informações sobre os sítios para interessados em pesquisa no local. E a terceira ação é a socialização e interpretação para envolver as comunidades e povos indígenas no sentido de orientar sobre a preservação dos sítios. O documento está sendo aperfeiçoado para ser enviado para a Operação Estiagem do
governo do estado e para as prefeituras do interior. O IPHAN destaca que todos os bens arqueológicos pertencem à União e que a legislação veda qualquer tipo de aproveitamento econômico de artefatos arqueológicos, assim como sua destruição e mutilação. Além disso, para a realização de pesquisas, é preciso da autorização do IPHAN. Com isso, qualquer pesquisa realizada sem essa autorização é ilegal e passível de punição. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6 horas e 39 minutos. Olha só, em mais de 1 tonelada de drogas foram apreendidas em um centro de distribuição de entorpecentes no bairro do Novo Aleixo, que fica na zona norte de Manaus. Carlão, e uma mulher, inclusive, ela foi presa com um fuzil, munição e 2 veículos no local dessa prisão aí. Foi hoje, quinta-feira. Quem traz os detalhes pra gente é o repórter André Meirelles. Thaís Cruz de Araújo, de 29 anos, foi presa nesta quinta-feira durante a Operação CDD-4, que desarticulou um centro de distribuição de drogas no bairro Novo Aleixo, na zona norte de Manaus. Segundo a Polícia Civil do Amazonas, a mulher já tinha outras passagens pelo mesmo crime, sendo considerada uma figura importante em uma facção criminosa que atua no norte e no nordeste do Brasil. Na operação, mais de 1 tonelada de drogas, avaliadas em 20 milhões de reais, foram apreendidas no local, que funcionava em uma casa na rua Iraquara. O delegado Juan Valério, coordenador da CORE, Coordenadoria de Recursos Especiais do Amazonas, contou que a polícia já tinha recebido informações a respeito do depósito e fez campana por 3 dias antes de entrar no local. Nós, juntamente com a equipe do DENARC, ficamos aí ao longo aí de mais de 72 horas fazendo algumas campanas, acompanhando alguns alvos para achar o momento ideal para adentrar no imóvel, em um dos imóveis, porque nós sabemos que essas drogas são pulverizadas rapidamente. A gente tem uma logística, principalmente na cidade aqui, muito facilitada, em relação às organizações criminosas. Então foi encontrado o local juntamente com o alvo, conseguimos adentrar nesse local sem nenhum tipo de efeito colateral. A mulher foi presa no momento em que saía da casa em um carro, levando cerca de 300 quilos de drogas, como explica o delegado Rodrigo Torres, titular do DENARC, Departamento de Investigação sobre Narcóticos. Entramos no local, conseguimos então fazer a detenção do alvo, uma pessoa importante de uma facção criminosa que fazia a distribuição de drogas para a região nordeste do Brasil. Na ocasião, ela já ia saindo, inclusive, com um veículo, levando aí aproximadamente 300 quilos de drogas, segundo ela, já para colocar em balsa e despachar para fora do estado. E a partir daí, conseguimos então realizar essa apreensão, mais de 1 tonelada de drogas. Segundo a polícia, as investigações vão continuar para identificar outras pessoas envolvidas na organização criminosa. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 42 minutos. Vamos para Brasília. Vamos conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite, Cadu. Vamos falar de notícia boa, olha que bacana. Então. O Amazonas bateu recorde nas exportações no primeiro semestre deste ano. Gente, as empresas faturaram 558 milhões de dólares. Cadu, conta pra gente quais foram os setores aí que mais se destacaram. Boa noite. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do 18 horas. Karine, eu fiz um levantamento sobre as exportações do Amazonas no primeiro semestre deste ano com base na plataforma Comextat, que é uma plataforma da Receita Federal. E o resultado, Karine, foi o seguinte: o setor que mais exportou foi petróleo. Óleos de petróleo e metais betuminosos, que são produtos feitos à base de misturas químicas que contêm petróleo, como asfalto, por exemplo. Essas empresas que atuam nesse setor, elas exportaram juntas aí entre janeiro e junho 99 milhões de dólares, sendo que no mesmo período do ano passado faturaram 34 milhões, ou seja, mais que dobrou o faturamento.
Em segundo lugar, Karine, vem a exportação de ouro. Esse ano, no primeiro semestre, foram exportados 98 milhões de dólares. No ano passado, foram 40 milhões de dólares. Olha esse resultado, também mais que dobrou. Esse crescimento, Karine, é porque o governo federal vem regularizando aqueles garimpos que operavam de forma irregular no interior do Amazonas. Em terceiro lugar, Karine e Carlão, vem o setor de operações, de preparações alimentícias, que inclui aí o setor de concentrados de bebidas, que faz parte da Zona Franca de Manaus. O principal nome é a Recofarma, né? O faturamento nesse primeiro semestre foi de 96 milhões de dólares. E aí, em quarto lugar, Karine, vem o setor de duas rodas, um dos mais fortes e também um dos mais empregadores da nossa Zona Franca de Manaus. Teve um bom faturamento semestral de 70 milhões de dólares, com 22 mil unidades vendidas para outros países. Mas se a gente comparar com o mesmo período do ano passado, o volume de vendas cai 5 milhões de dólares. Fica 5 milhões de dólares menor. No ano passado foram 26 mil unidades vendidas. O setor de celulares, Karine, também sofreu retração. No ano passado, as empresas faturaram quase 10 milhões de dólares, de janeiro a junho. E esse ano foram 7 milhões. O motivo para essa queda, Karine, além do contrabando na região sul do país, a região do Paraná, naquela região que a gente já conhece, tem também a forte concorrência com outros países. O México está começando a crescer bastante na produção de celulares no mesmo volume da Zona Franca de Manaus. Por isso, essa concorrência é grande. Há registro também, cara, de queda nas exportações de ar-condicionado. O setor faturou 19 milhões de dólares, enquanto que no ano passado foram faturados 44 milhões de dólares. E o setor de bicicletas, esse sim sofreu uma queda brusca, Karine, importando esse ano 15 milhões de dólares, sendo que no ano passado, no primeiro semestre, foram 353 milhões de dólares. Resumindo, Karine, setores tradicionais da Zona Franca de Manaus estão enfrentando desafios importantes no que se refere às exportações. Mas à medida que esses setores caem, outros emergem, como a gente falou, de petróleo, essa questão de preparativos de alimentos, o ouro, né? Isso mostra um certo dinamismo da Zona Franca de Manaus. E aí eu trouxe uma fala do ex-superintendente da SUFRAMA, o Marcelo Pereira, que destaca que apesar desses números, ainda o Amazonas ainda é um grande exportador do país. Vamos ouvir o que ele diz. Percebe-se que esse incremento de produção na exportação pode gerar uma dinâmica econômica, uma dinâmica social muito grande aqui na região, visto que a demanda por mão de obra, a demanda por insumos, a demanda por serviços, ela vai aumentar substancialmente se conseguirmos transformar esse espaço do Brasil num espaço exportador. De fato, os números demonstram que há uma certa carência de interconexões e interlocuções da Zona Franca com os mercados próximos da América Latina, da América Andina, por exemplo, aqui, mas isso perpassa por acordos comerciais que o governo brasileiro deve fazer nos próximos anos. Temos projeções futuras de nós de conexão intermodal aqui a partir das rotas com o Pacífico, e no ambiente futuro de reforma tributária, a Zona Franca de Manaus, ela pode se transformar sim num polo exportador. Nós somos uma Zona Franca, uma zona especial. 18 horas. A gente acompanhou a fala do ex-superintendente da SUFRAMA, o economista, assessor parlamentar Marcelo Pereira, né, Cadu? Vamos aí, vamos seguir otimistas. Sim, vamos seguir otimistas, porque são fases, né? A Zona Franca ela é muito dinâmica, por isso que a nossa briga na reforma tributária. São setores que evoluem, outros setores que retraem, por isso que é importante que a legislação ela seja tão dinâmica quanto a Zona Franca de Manaus, até porque tem outros países também entrando na roda de concorrência. O Brasil, a Zona Franca não é onipotente na produção de vários produtos aí como celulares, já tem outros países avançando. Eu achei estranho bicicleta
bicicleta, Cadu, que o Brasil consome mais bicicleta hoje do que antes. Exatamente, né? Carlão. Carlão, e eu revi esses dados 3 vezes, meu amigo, e eu achei muito estranho porque foi uma queda muito brusca. Eu mandei pro Marcelo esses dados. Marcelo, confere aí comigo, cara, é isso mesmo? Porque os dados, porque houve uma retração e às vezes a questão concorrência internacional, não é questão com mercado nacional. E isso afeta empregos, né? Isso afeta forte. Mas a gente segue otimista porque isso são dados do primeiro semestre. Vem aí o resto vem Natal chegando aí, Black Friday, vem muita coisa para voltar a reaquecer o mercado na Zona Franca de Manaus. Carlão e Carinho. Beleza, Cadu, olha só, hoje o governo federal anunciou as cidades que vão receber os projetos do PAC Seleções, que é extremamente importante nas áreas de abastecimento de água, esgoto, mobilidade urbana e prevenção a desastres. Além de Manaus, 10 municípios do Amazonas estão na lista do governo federal, hein, Cadu? Você tem aí a relação desses municípios, Cadu? Tem sim, Carlão. O Manaus, a capital, vai receber obras do PAC Seleção nas áreas de prevenção a desastres climáticos, né? E também mobilidade urbana. Também vai receber um centro comunitário pela vida, chamado de Convive, que é um projeto do governo federal. É um espaço voltado para atividades de prevenção à violência urbana. É um projeto exclusivamente do Ministério de Direitos Humanos. E os municípios de Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Careiro da Várzea, Inhamundá e Novo Airão vão receber obras na área de abastecimento de água, Carlão. Aí vem Apuí, Canutama e Lábrea vão receber obras na área de esgoto sanitário. Icoari, Tefé e Lábrea, de novo, vão receber obras na área de prevenção a desastres ambientais, junto com Manaus. E o PAC Seleções, Carlão, para a gente entender melhor, é uma modalidade do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, que garante recursos para financiar projetos idealizados pelas prefeituras. No caso, Manaus, esses 10 municípios do interior, que eu acabei de falar, eles apresentaram, encaminharam para o governo projetos e foram aprovados pelo governo federal. Em todo o país foram aprovados aí 872 projetos, que são de 707 municípios. Ou seja, tem município que mandou de mais de um projeto, mais de 2 projetos. E aí o governo federal promete investir 41 bilhões de reais nesses projetos dos municípios. A cerimônia aconteceu hoje pela manhã, lá aqui em Brasília, no Palácio do Planalto. O governador Wilson Lima foi um dos 8 governadores presentes, mas ele não deu declaração nenhuma sobre isso. Isso aí é uma questão que causou um grande mal-estar também, a ausência de grande maioria dos governadores de estado em meio a essa pré-campanha, né, Carlão e Karine? Cadu, muito obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, bom fim de semana. Valeu, gente. Um abraço. Até segunda. Tchau, tchau. Agora 6h51, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Economia. O dólar fechou positivo em 0,18% aos R$ 5,65. O euro fechou positivo também, 0,29%. Um minutinho só que eu estou pegando aqui ao vivo no meu celular e que caiu nesse momento as cotações aqui. Olha que legal. Você fala o euro ou o dólar? É, o euro. O euro fechou em alta de 0,29%. Carime cotado aos R$ 6,13. O Bitcoin fechou valorizado em 4,77%, comercializado a R$ 384.495, Karine. E o Ibovespa fechou positivo em 1,3% aos 127.591 pontos. E a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do Amazonas fez uma pesquisa e revelou que em maio 64% dos bares e restaurantes aqui do estado não conseguiram lucro. Quem traz os detalhes pra gente é o André Meireles. Bares e restaurantes do Amazonas enfrentam desafios econômicos, segundo uma pesquisa da Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do Estado. Imposto seletivo sobre dívidas açucaradas pode agravar situação de empresas endividadas e com margem de lucro reduzidas. O estudo revelou que, em maio deste ano, 64% dos bares e restaurantes no Amazonas não conseguiram obter lucro, com 25% registrando prejuízo e 39% operando no ponto de equilíbrio, como explica o presidente da Abrazel no Amazonas, Rodrigo Zamperlini.
25% das empresas respondentes registraram prejuízo. 39% estão em equilíbrio, ou seja, empataram, ficaram no 0 a 0. E apenas 36% estão no azul, ou seja, registraram lucro. Esse percentual indica que 64% das empresas do nosso setor não estão trabalhando com lucro, ou elas estão tendo prejuízo ou estão empatando o jogo. Ainda segundo Zamperlini, a pesquisa da Abrazel no Amazonas também aponta um alto índice de endividamento entre as empresas do setor. Os dados mostram que 44% dos negócios têm dívidas em atraso. Esse total de empresas endividadas, desses 44% que têm dívidas, 70% deles devem impostos federais. Ou seja, nós notamos que a situação dos tributos é muito preocupante no nosso setor, porque esses tributos, eles são cobrados, eles geram registro em dívida ativa, geram execução fiscal, então é realmente preocupante o cenário que nós observamos, apesar de termos aumento de faturamento. Porém, o que nós observamos é que há um achatamento das margens de lucro devido à dificuldade de repassar o aumento de preços para os cardápios. A pesquisa aponta ainda que apenas 36% dos estabelecimentos conseguiram lucrar e os empresários estão lidando com margem de lucro cada vez menores, agravadas pelo aumento nos custos dos principais insumos, como alimentos e bebidas. André Meirelles para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. 18 Horas. Esporte. Legal, 6h55, hora do Giro Esportivo, com ele, Cid Soares. Cid, e a Sul-Americana? Os brasileiros ainda... Como está a situação dos brasileiros? Vamos começar por aí então, né? Olha, a Copa Sul-Americana já tem definidos aí 16 times classificados para as oitavas de final. Aliás, boa noite, desculpe eu chegar aqui sem dar uma boa noite. Boa noite, é porque a gente estava falando aqui. Fica nessa conversa aí, Fica aqui nos bastidores, gente. Tem 5 equipes brasileiras aí garantidas, né? Atlético, Cruzeiro, Fortaleza, além de Corinthians e Bragantino, que se enfrentarão aí por uma vaga nas quartas de final. A Conmebol divulgou no início da tarde de hoje a tabela detalhada das oitavas na Copa Sul-Americana, e os jogos de ida estão marcados aí para a segunda semana de agosto. O Bragantino vai pegar o Corinthians, que se enfrentam dia 13 de agosto. O Rosário Central vai encarar o Fortaleza, dia 14. O Atlético pega o Belgrano, dia 15. E Boca Juniors enfrenta o Cruzeiro também no dia 15. Bom, vamos falar das Olimpíadas. Vamos falar, Cid. Eu assisti parte da cerimônia de abertura. Falei dos atletas amazonenses que vão participar, vão estar lá representando o estado do Amazonas. São 3 atletas. Estou eu aqui pegando as informações. Você já me deu a intro, então. Não é? Então vá. Bom, vamos lá. Antes do desfile começar, como todo mundo deve ter visto, eu espero que sim, né? Quem não acompanhou, vamos falar aqui. Rolou um vídeo estrelado por Jamel Debbouze. Ele é conhecido, né, pelo filme de Asterix e Obelix, que é um desenho, em começo de tudo, né? Não passou muito por aqui, mas muita gente conhece. Os quadrinhos, né? E ele entrega a tocha olímpica para ninguém menos que o Zidane, que é considerado o maior jogador da história do futebol francês. Foi técnico, inclusive, né? Ídolo do Real Madrid e da própria seleção francesa. Ele pega a tocha olímpica, corre pelas ruas de Paris, passa por diversos pontos até chegar ao metrô. E ali ele vê uma dificuldade para continuar carregando a tocha, e passa isso para as 3 crianças, que dão uma sequência na apresentação e levam a chama para o local onde estavam as autoridades. Aliás, foi um momento bem emocionante, muito legal. Esse vídeo foi sensacional, muito bem bolado. Olha, ao todo 204 delegações participam do evento, cerca de 85 barcos levam os atletas ao longo do percurso. Levaram, né? Foi hoje, começou às 2h30 da tarde. Foi ainda há pouco, né? A Grécia foi o país aí que abriu o desfile, sendo a primeira embarcação. Na sequência, a equipe dos refugiados e dos atletas neutros, que engloba russos e bielorrussos, por conta da guerra da Ucrânia. Por causa da guerra da Ucrânia. E o Brasil entrou na apresentação ocupando um barco inteiro com 274 atletas inscritos.
o Isaquias Queiroz, do remo, e a Raquel Cochan, do rugby, representaram o time Brasil na cerimônia de abertura como porta-bandeiras. A delegação brasileira se apresentou para os presentes aí com muita festa e foi realmente muito legal. Foi uma das delegações mais festejadas, porque a organização fez o seguinte: ao invés de ser fechado num estádio, fechado com cobrando ingressos para um público, para pouco público. Essa é a primeira vez que acontece, É a primeira vez eles fizeram isso. Eles colocaram as delegações em barcos, passeando pelo Rio Sena, e no percurso a população pôde assistir de graça, pôde ver as delegações. Não que precise, mas divulgou bem a cidade. Sem dúvida. E aí foi uma festa que a população, os espectadores fizeram festas em cada delegação. E uma das mais festejadas foi a do Brasil. Com certeza. E um dos pontos de destaque, né, durante a celebração foi a Torre de Notre Dame, imagens da reforma que foi feita na igreja. E um outro momento marcante foi a apresentação da banda de heavy metal Gojira, que realizou um show nas janelas do Concerge, é o palácio localizado nas margens do Rio Sena. Mais de 400 dançarinos e 3 mil artistas participaram aí da celebração. O trajeto teve início nas beiras do rio e percorreu um circuito de 5 quilômetros. E ao longo desse circuito é que aconteciam as margens do Sena, que aconteciam os shows, as apresentações. Lady Gaga e outros se apresentaram aí nesse percurso. O começo da apresentação da Lady Gaga, né, escondida, que ninguém sabia quem era, eu imaginei, Celine Dion, será? Não, Celine foi o fim, fechou com chave de ouro a Celine Dion. Que tá voltando, né? Que ela teve doente, né? Ficou um tempão sem poder cantar. Eiffel, exatamente. Cantando Piaf. Então ela, poxa, maravilhosa. Olha, esse desfile de delegações foi encerrado com o país sede, né, do evento, que é a França, Estados Unidos seguindo, próxima nação a receber os Jogos Olímpicos, que veio com 609 atletas. Os donos da casa levam a segunda maior delegação das Olimpíadas, foram superados apenas pelos estadunidenses, com 640 desportistas, e é o que nós tínhamos para hoje. E sucesso para os nossos atletas. Lembrando, os atletas amazonenses que estão participando nessas Olimpíadas, o parintinense Pedro Nunes, de lançamento de dardo, gente. E nas Paralimpíadas, a amazonense Maria de Fátima, no halterofilismo, e no judô, o para-atleta Elielton Lira. É isso aí, sucesso. Até segunda. Até segunda. Valeu. Mix. 7 em ponto, seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Uma das instituições mais tradicionais de Manaus, o Abrigo Moacir Alves, tem que melhorar a alimentação das crianças e adolescentes que atende. O Ministério Público do Amazonas recomendou que a direção do abrigo resolva irregularidades constadas pelo Conselho Regional de Nutrição. Não é novidade que falta comida decente no abrigo, que atende centenas de pessoas. No início do ano foi feita uma campanha para arrecadar arroz. O mais grave é que o abrigo deveria estar sendo assistido pelo governo do Amazonas, mas não está. E isso mostra o nível de compromisso que o governo tem aí com as crianças e adolescentes com deficiência, principalmente física e neurológica, na instituição. É preciso chamar, sim, a atenção da Secretaria de Assistência Social e também da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência. É urgente fazer cumprir a recomendação do Ministério Público para que essas crianças e adolescentes tenham, claro, os seus direitos garantidos. 18 horas. 7-1, Karime, boa noite. Boa noite, bom fim de semana, um beijo, até segunda. Você ouviu 18 horas.